processo de cassação de Juliano Marques de Lacerda. Denunciante, vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Hoje será lido o relatório. Passo, nesse momento, a palavra para o relator Chiquinho do Planalto. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Bernardo, doutor Bernardo, doutor Alessandro, Bruno, Eduardo, Léo, Júpiter, assessor do William, Joãozinho, né, sempre presente, né, Joãozinho? E os assessores aqui presentes. Não dou conta. Eu vou passar então para a presidente, se ela quer, pode ler o relatório para mim então, por favor. Passo para ela então. Pode ser, presidente? Sim, perfeitamente. Parecer final da comissão processante. Relatório. Trata-se de processo de cassação do mandato do Juliano Marques de Lacerda, instituída pela Portaria 048/2020, apresentado pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos. A apresentação narra pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar, conforme documentos de folhas 01/08. A denúncia foi recebida em 15/7/2020 e foi constituída a comissão processante conforme a ata da 22ª reunião ordinária anexada aos autos. Na data de 20/7/2020, foi realizada a primeira reunião da comissão processante instituída pela Portaria 048/2020, sendo o denunciante notificado através de seu procurador e saindo a defesa intimada para apresentar defesa prévia no prazo legal. A defesa prévia, bem como a documentação anexa, foram juntadas aos autos, as folhas os autos em seguida para este relator que manifestou pelo prosseguimento do presente processo de cassação. Em 22/7/2020, foi realizada a segunda reunião da comissão processante, instituída pela Portaria 048/2020, sendo o parecer aprovado por unanimidade, dando prosseguimento ao processo de cassação. Nessa mesma reunião, foi determinada a convocação do suplente do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, sendo juntado o ofício de convocação às folhas. Em ato contínuo, foram juntadas as alegações finais da defesa, vindo os autos em seguida para a relatoria. O relatório. Estando o processo em conformidade com a legislação específica, passa-se a manifestar sobre a procedência ou improcedência da acusação, nos termos do artigo 5º do inciso 5, Decreto de Lei 201/1967. 2. Fundamentos. 2.1. Preliminar. 1. Preliminar de suspeição e impedimento. A defesa alega suspeição e impedimento do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, membro do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, argumentando que o mencionado vereador é autor da presente denúncia. O Decreto-Lei nº 201/1967 tratou o assunto em seu artigo 5º, inciso 1, vejamos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.
Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Grifo nosso. Em análise ao supramencionado dispositivo, fica claro que se torna impedido de votar e de integrar a comissão processante o vereador na qualidade de denunciante, o que ora ocorre. Nesse sentido, a preliminar suscitada já foi deferida em sede de defesa prévia na segunda reunião da comissão processante, realizada dia 22/7/2020. 2.2. Mérito. 1. Inexistência de conduta típica, pretensão fundada em denúncia, processo criminal em curso, não transitado em julgado. Prevalência do princípio constitucional da presunção de inocência. A defesa argue não haver conduta típica e que o denunciante apenas se baseou em denúncia realizada pelo Ministério Público, ação penal número 0004419, dígito 67, 2019, ponto 8.13.0452, Operação Cobold. Alega também que o processo criminal ainda está em curso, não tendo ocorrido o julgamento e, consequentemente, não havendo o trânsito em julgado. Por último, requer a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. O denunciante fundamentou que, conforme se extrai dos autos, ação penal número 0004419, dígito 67, ponto 2019.8.13.0452. O denunciado é tipificado no artigo 312, peculato, e artigo 299, falsidade ideológica, ambos do Código Penal, e ainda narra a conduta do vereador, ora denunciado, em cada um dos artigos tipificados. Dessa forma, não merece guarida o pedido da defesa. Importante salientar que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. E o fato do processo estar em curso do Poder Judiciário e não ter trânsito em julgado da ação penal não pode se tornar óbice ao prosseguimento ou não do presente feito, que se trata de processo de natureza político-administrativa, quebra de decoro. Assim, o pedido da defesa também não deve ser acolhido. Como mencionado no parágrafo anterior, o denunciado está sendo processado na esfera criminal pelo crime de peculato e falsidade ideológica, ou seja, não há que se falar, nesse processo de cassação, em presunção de inocência, quando o denunciante atribui e tipifica atos e fatos que podem trazer prejuízo ao erário e à coletividade por agente político, não devendo ser atendido o pedido da defesa. 2. Incoerência de quebra de decoro. A peça inicial do presente processo de cassação traz como fundamentação a denúncia ofertada pelo Ministério Público, onde o respeitado órgão tipifica os atos do vereador Juliano Marques de Lacerda no artigo 312, peculato, e artigo 299, falsidade ideológica, e ainda detalha a sua conduta. No presente caso, o crime de peculato e a falsidade ideológica atribuídos ao denunciado estão diretamente ligados à contratação de assessor fantasma, o que ensejaria a quebra de decoro parlamentar. A defesa expõe que não ocorreu a quebra de decoro, entendendo que o senhor Sérgio Cássio foi regularmente contratado e cumpriu, mesmo que podendo ser de forma irregular, as suas funções de assessor parlamentar.
ocorre que denúncia narra que houve o peculato quando, ao longo de seu período de contrato, o então assessor não cumpriu as funções atribuídas ao seu cargo público de forma regular, estando ausente na sede da Câmara Municipal de Nova Serrana, o que ensejaria a prática do segundo delito, a falsidade ideológica, uma vez que tanto o vereador quanto o assessor assinaram a folha de ponto. 3. Inexigibilidade de conduta diversa. Segundo a defesa, o denunciado assessor cumpria, na maior parte das vezes, as funções a ele atribuídas, fora do prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana, e que não existiria previsão legal para que o mesmo fosse obrigado a cumprir de forma diferente, trazendo razão à defesa. Sou conduzido a entender que, de fato, não seria obrigado o cumprimento das suas atribuições na integralidade dentro da sede da Câmara Municipal. No entanto, se o assessor não comparecia e não cumpria as suas atribuições na sede da Câmara Municipal, conforme afirmado pela defesa, como pode ele e o denunciado assinarem a folha de ponto, como se na Câmara comparecesse? Essa situação coloca em xeque a veracidade das afirmações da defesa quanto à conduta do denunciante e à inocorrência da quebra de decoro. Dessa forma, a falsidade ideológica estaria diretamente ligada ao peculato, uma vez que as folhas de ponto foram assinadas com informações falsas, o que por si só já poderia ensejar a quebra de decoro parlamentar. O recebimento salarial referente ao mês em análise poderia culminar no crime de peculato, levando também à quebra de decoro. Nesse contexto, a defesa não colacionou aos autos, de forma cabal, provas que afastassem a possibilidade da quebra de decoro parlamentar. 3. Conclusão. Inicialmente, ratifico todos os termos do parecer da comissão processante, aprovado na segunda reunião da comissão processante, realizada 22/7/2020. Ante o exposto, manifesto que a preliminar de suspeição / impedimento do vereador William Carlos Ferreira Barcelos já foi deferida em sede de defesa prévia na segunda reunião da comissão processante, realizada em 22/7/2020. Assim, não havendo vícios formais, opina-se pela procedência da acusação para que o plenário da Casa julgue a quebra de decoro parlamentar pelo vereador Juliano Marques de Lacerda, Nova Serrana, Minas Gerais, 23 de julho de 2020. Vereador Idalino Rodrigues da Silva, relator da comissão processante. Nesse momento, passo a palavra para o doutor Alessandro. Presidenta, boa tarde. Presidente da comissão e até na presidente da Câmara, Terezinha do Salão das Noivas, pessoa na qual cumprimento o vereador Chiquinho do Planalto, cumprimento também o vereador denunciante, professor William, e o meu colega de profissão, doutor Bernardo, e os assessores presentes e todos os servidores. Presidenta, nesse momento é a leitura do relatório e relatório final, posterior votação já para convocação da sessão de julgamento. O decreto não faz a previsão, mas como a gente sempre vem adotando o princípio do contraditório, o princípio do conflito de ideias, a minha sugestão é que a senhora delibere a palavra tanto para a defesa quanto para a acusação, para fazer suas ponderações, e após a votação. Após a votação, aí eu gostaria de fazer alguns comentários e pormenorizar a questão para a gente finalizar essa fase, já para a gente ir para a etapa final, que é a sessão de julgamento, com todos os detalhes acertados.
Com a palavra, o vereador professor William Barcelos. Estou de acordo com os termos do relatório, assim também como a manifestação, né, do nosso jurídico. Acredito que nós podemos marcar o quanto antes aí a sessão de julgamento. Com a palavra, doutor Bernardo. Obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde. Boa tarde, vereador Chiquinho. Doutor Alessandro, uma boa tarde. Denunciante, vereador professor William, a todos que nos acompanham aqui nesta tarde. Bem, a defesa, ela gostaria apenas de que constasse que ela vai impugnar todos os termos do relatório, obviamente, por considerar que todos os elementos fáticos necessários para poder comprovar o fato de que o assessor do vereador Juliano trabalhava nesta casa, exercia suas funções aqui, fato que quebra o nexo da imputação delituosa aplicada a ele. Nos termos da questão da presunção de inocência, nós entendemos claramente que, uma vez que a denúncia se ampara em um processo criminal, pois sem aquela ação não há uma quebra de decoro, nós ressaltamos que há sim que se preservar o estado constitucional de inocência do denunciado. E em relação à inexigibilidade de conduta diversa, a lei não trazia para o vereador conduta outra que pudesse qualificar a sua atuação como inapropriada ou ilegítima, para fins de qualificação processual como crime, como foi feito, na verdade. Mas nós entendemos também que essas questões todas devem ser levantadas em sustentação oral perante a sessão de julgamento. Então nós iremos apenas qualificar o fato da seguinte maneira: pedimos que conste em ata a impugnação aos termos do relatório, mas respeitamos o teor do relatório, respeitamos a decisão do nobre relator, requerendo que seja designada data para julgamento. Com a palavra, doutor Alessandro. Presidenta, a minha sugestão nesse momento é que agora a comissão delibere pela procedência ou não, e após essa deliberação, aí passamos para fazermos o fechamento aqui em relação aos acertos dos detalhes da sessão de julgamento. A comissão, então, delibera nesse momento para o prosseguimento. Está de acordo, vereador Chiquinho? De acordo. Então, está deliberado. Então, a senhora votou favorável ao relatório. Favorável. Concluída essa fase de votação, nós entramos em contato com o gabinete da presidência e conseguimos a data da segunda-feira, doutor Bernardo. Na segunda-feira, às 15 horas. 15 horas, isso. Perdão. Às 15 horas, e doutor Bernardo e professor William. Se os senhores concordarem e já se manifestarem intimados, a gente pode afirmar, ratificar essa data. De acordo. Inclusive, Sim. eu estou até com o circular aqui, na segunda-feira, às 15 horas. Doutor Bernardo vai estar recebendo também, para estar presente para o julgamento do vereador Juliano Marques de Lacerda. Já manifestei que sim. Em relação à questão do suplente, nós, através do relatório, foi feito o ofício. Temos que perguntar ao você tem que fazer o ofício intimando o suplente, tá? Se não tiver feito, aí tem que fazer o ofício, a comissão assinar já para intimar. Aí até, presidente, a senhora já tem que ter essa cautela, que tem que fazer e assinar hoje já para os motoristas que estão entregando, ok? Será feito. Eu estou só pensando se tem mais algum detalhe aqui. Acho que está tudo acertado, né? Intimação, relatório,
Tá tudo. Então, Doutor, sim. se o senhor me permite, com sua licença, apenas novamente reiterando que a defesa pede que a intimação do vereador suplente seja também comunicada ao cartório eleitoral. Apenas para fins de averbação, tá? Sim. Lembrei. Ótimo. A questão da intimação, doutor Bernardo, o senhor já se manteve intimado e essa intimação se estende ao seu cliente. A procuração tem poderes para receber citação. Ótimo. Então, agora eu vou fazer as minhas considerações finais, se a senhora me permite, presidente? Perfeitamente. Então, encerrada a fase inicial, a fase de instrução e essa fase de julgamento, nós chegamos aqui, nessa tarde, a finalizar os trabalhos dessa comissão. Então, mais uma comissão que eu tive o prazer de trabalhar, apesar do objeto que foi trabalhado não ser um objeto que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar, todos sabem, são com projetos que tendem a construir uma política pública mais eficaz, mais eficiente. Quando não é política pública, é a educação, é o pensamento pedagógico, e entender que o futuro, o crescimento, o pré-requisito é uma questão intelectual, mas enfim, mesmo não sendo o que eu mais gosto de trabalhar, esse trabalho se torna prazeroso quando eu divido ele com vereadores igual a senhora, presidenta, e o vereador Chiquinho, porque são pessoas a quem eu conheço há mais de uma década, e pessoas que eu tenho todo o respeito, admiração, e que sempre que existe uma comissão que os senhores fazem parte, é sempre um prazer enorme eu poder estar aqui trabalhando com vocês, às vezes não com muito conhecimento, às vezes um pouco extenso, e às vezes um pouco explosivo, eu sei que sou, mas com muito entusiasmo que trabalho. E eu faço essas considerações porque durante a sessão de julgamento eu não vou ter a oportunidade de fazê-lo, e dizer que, doutor Bernardo, é sempre um prazer enorme esses nossos debates, esses nossos conflitos, e os nossos conflitos são de ideias, de ideais, e não de vaidade, e não dessa coisa mesquinha em que nesse plenário é muito comum. Quando o debate ele realmente é um debate de ideias, assim como Max Weber fala, através do conflito da ideia você absorve, você consegue construir algo muito melhor. E com o senhor, o nível é muito elevado. Então, para mim, eu falo isso e não é com nenhum tipo de demagogia, que você me força a estudar e aprender um pouco mais. E eu estudo desde os meus 7 anos e estudo até hoje, estou concluindo meu mestrado e quero, se Deus me permitir, assim que terminar agora em janeiro, passar para o meu doutorado, e não quero parar nunca. E você é uma pessoa que eu me espelho muito, que me força a estudar, me força a aprender, e da mesma forma o professor William aqui, que sempre me coloca numa situação difícil, que me faz aprofundar a cada vez mais nesse emaranhado de situações jurídicas que eu acho que nem o nosso direito positivado brasileiro está preparado para tanta peculiaridade que acontece nessa casa. Mas, enfim, é sempre um grande prazer trabalhar com vocês. Aproveito a oportunidade para pedir desculpas se em algum momento eu fui explosivo, e que muito obrigado pela confiança. Obrigado. Passa a palavra para o relator. Obrigado, Antes da fala do relator, eu quero dizer que já foi feito o ofício, convidando o suplente, tá? O Eduardo já mandou isso. E será comunicado também no cartório eleitoral. Com a palavra, o vereador Chiquinho. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor, por ter feito a leitura do relatório para mim. Eu também quero que
Cumprimentar aqui também o doutor Marcos, que foi um prazer trabalhar com o doutor Marcos, a doutora Débora. Né, eu pude perceber nesse processo de julgamento aí dos vereadores que a gente aprendeu muito com vocês. Né, a gente não conhecia o doutor Marcos, a doutora Débora, aprendeu muito. E com o doutor também, o Bernardo, a gente aprendeu muito. Né, o doutor Alessandro, o Bruno, foi um prazer imenso trabalhar com vocês. Nós, vereadores, não temos conhecimento jurídico. Né, nós precisamos muito de vocês aqui. São vocês que às vezes nos resguardam às vezes, de receber um processo lá na frente. Então, muitas vezes, nós temos que parar e pensar. Está certo o que eu estou fazendo? Está certo? Está errado? Então, é muito perigoso para nós. Então, por isso que existe, né, nossos guerreiros aí, advogados. Né? Porque nós, vereadores, temos que estar preparados para tudo. Né? Mas eu peço desculpa, algumas falhas. A gente sabe que a gente é humano, a gente erra, né, presidente? E foi um prazer muito grande, mas a gente não queria estar fazendo um processo desse aqui jamais, de julgamento, né, processo dos vereadores, mas Deus sabe o coração de cada um, né? Quem pode julgar é só Deus. Por isso que eles estão aí conseguindo provar, né, tudo e a inocência deles. Então, acredito que o do Juliano também vai ser a mesma coisa, né? A gente sabe do trabalho do Juliano, da família dele, né? Eu fiquei sabendo que ele está muito abalado com tudo que está acontecendo. A família está muito abalada, que é uma família que nosso ano inteiro conhece a família, né? Família de um caráter muito grande. O pai dele é uma pessoa muito bacana. São famílias que o Juliano foi... Né, a educação dele foi uma educação diferente, um cara que muito, portanto que hoje ele tem a filhinha dele, quer dedicar muito a filhinha dele, né? Fiquei sabendo que ele está muito abalado. Então assim, a gente pede até desculpa a esses vereadores também, mas no dia de julgamento o doutor Bernardo vai estar fazendo a defesa dele aí, e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu também vou fazer meus agradecimentos, né? Quero aqui agradecer, né, ao doutor Marcos, que está aqui, a doutora Débora, agradecer ao Bruno, ao Eduardo, o Léo, hoje a Julimar está aqui com a gente, agradecer a todos os servidores dessa casa, que se desdobraram, né, gente, para nos atender, para que nada passasse do horário. E, doutor Alessandro, como sempre eu digo, eu é que te agradeço por todas as vezes que precisei tirar alguma dúvida, o senhor me deu toda a atenção. E é por isso que quando nós sentamos aqui, nós temos assim, aquela certeza que o que a gente está falando, nós não estamos falando sem ter um amparo jurídico, porque o senhor está nos ensinando a fazer, e fazer de forma certa, de forma legal e moral. Então, eu me sinto muito orgulhosa, te respeito, te admiro e peço a Deus todos os dias que te ilumine, que o senhor possa continuar fazendo isso para todos os vereadores que ainda vão estar aqui nessa casa. Que Deus te abençoe. Doutor Bernardo, é igual eu disse outro dia, o senhor poderia estar trabalhando aqui conosco, porque um jovem, né, muito sábio, mas por força maior nós tivemos que cortar gastos, mas o senhor sabe o respeito, a admiração e o carinho que eu tenho por você. Então, eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que ilumine a todos vocês e que Deus possa, né, colocar a sua mão e fazer tudo que é certo, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é procurando buscar a verdade. E nada que a gente faz é sem o consentimento de Deus. Tudo que eu falo aqui nessa casa, primeiramente, eu peço a Deus. E Deus tem sido algo na minha vida inexplicável. E é por isso que as minhas votações foi com tanta certeza, com tanta convicção. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Uma boa tarde a todos. Passo a palavra Senhor agora. presidente, pela ordem. Doutor Bernardo. Bem, ainda que nós tenhamos alguns leves minutos na sessão plenária de julgamento, eu não pretendo gastá-las de uma outra forma, senão me aprofundando nos elementos de defesa. Então, aproveitando o gancho do doutor Alessandro, da senhora e do senhor relator, eu vou te pedir licença para também tecer alguns comentários finais, principalmente porque este é definitivamente o último dos processos de cassação, e se não o for, será o último do qual eu sou patrono, tendo em vista que aquele procedimento cirúrgico ao qual eu seria submetido já foi confirmado agora para o dia 4 de agosto. Então, este é realmente o meu último processo do ano, ao qual eu poderei estar participando e falando com a minha própria boca, né? sem gesticulações. Então, vamos aproveitar o momento. Primeiro, doutor Alessandro, que há um conflito aqui de interesse muito grande. Porque se o senhor se espelha em mim, eu espelho no senhor, nós vamos chegar aonde? Nós temos que descobrir aonde que isso vai direcionar. Porque, sem menosprezar os demais profissionais desta casa, o senhor é um dos quais eu tenho o maior respeito e um carinho imenso. Sempre atendi a escola do Legislativo com um prazer que é incomensurável, pois eu amo estar no ambiente de aula, eu sou apaixonado por transmitir conhecimento. E isso é uma das coisas que eu mais admiro no senhor, que o senhor agarra essa paixão pela escola do Legislativo, pois o senhor entende que o conhecimento não deve se obter e se permanecer inerte, ele tem que rodar, ele tem que partir para outras pessoas a fim de que esse conhecimento propague em uma sociedade mais justa. E a escola legislativa tem feito com grande maestria essa função. Diversos alunos que passaram por aqui me encontram, me mandam mensagem, falam: o senhor falou aquilo comigo um dia lá na escola legislativa e aconteceu numa loja, eu lembrei do senhor em relação a direito do consumidor. Muitos hoje falam comigo: eu quero seguir carreira política, mas eu tenho que candidatar. Aí eu lembro que o senhor falou que nem sempre a vida política é candidatar, você pode trabalhar nos bastidores. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Repito sempre que acho que suas palavras são demais exageradas para com a minha pessoa, não mereço, até porque eu entendo que, por mais que nós tenhamos anos e anos de experiência, aí eu não vou citar o senhor mais em sessão de julgamento, que depois o senhor puxa minha orelha falando que estou te chamando de velho, mas não é o caso. Mas aí o senhor vem aqui na reunião e fala que conhece o Chiquinho há mais de 10 anos, então eu estou até livre dessa condição de dizer que imputar qualquer questão de arcaicidade a qualquer pessoa que seja. Então, eu agradeço muito as palavras do senhor. É sempre importante estar debatendo essas ideias, né? Pessoas medíocres falam de pessoas e pessoas inteligentes falam de ideias. Então, é sempre importante. Aproveitando a oportunidade, o doutor Marco está aqui no plenário acompanhando, a doutora Débora também, estendo um abraço para ela. Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e trocar bastante conhecimento, dividimos tribunas juntos, foi um prazer imenso também. Espero que isso não se repita por esses motivos, mas que possamos estar juntos em outros momentos, se assim for a vontade do Criador. Vereador Terezinha, vereador Chiquinho, muitíssimo obrigado. Eu acho que nós conseguimos fazer aqui nessa sessão de julgamento uma das coisas mais difíceis que existe hoje no nosso convívio social, que é separar o pessoal do profissional. Daqui, da cancela para fora, nós somos todos colegas de trabalho, amigos, e daqui para dentro somos todos profissionais. O Bruno também, obrigado, Bruno. Eduardo, nossa, Eduardo, tadinho, sofreu comigo. Eduardo sofreu comigo, mas é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Então, eu só tenho a agradecer e deixar mais uma vez os pedidos de desculpas de
se porventura a defesa tenha se excedido, apesar que eu insisto que na minha arrogância eu não me excedo, eu faço o que é necessário. Mas, para finalizar, senhora presidente, eu gostaria de trazer apenas uma breve reflexão sobre o fato que, a partir da fala do vereador Chiquinho, eu não poderia me furtar. Não é meu papel, mas eu me sinto no dever de trazer à sociedade nova serranense que o que se está a julgar aqui não é um fato consumado. O vereador Juliano não roubou dinheiro público. O vereador Juliano não recebeu dinheiro de ninguém. O vereador Juliano não se reuniu com ninguém às escondidas para negociar pagamentos, para que pudesse caçar vereador, para que pudesse impedir o mandato de alguém. O vereador Juliano, o seu assessor trabalhou. O vereador Juliano representa o distrito de Boa Vista. Se nós pegarmos o distrito de Boa Vista antes e pós-vereador Juliano, qualquer pessoa vai poder perceber que o distrito recebeu e muito positivamente o trabalho do vereador Juliano, que foi dedicado, não exclusivamente, mas em sua maior parte, ao distrito do Boa Vista. E a sua atitude de levar o seu gabinete, levar a sua representação parlamentar para lá, é o que está em jogo para determinar se a sua conduta foi ímproba ou não. Então, muitas vezes, quem nos acompanha, quem acompanha as redes sociais, que eu vejo muito, as pessoas dizendo, corrupto, corrupto. O vereador Juliano não é corrupto. Não se pode provar que o vereador é corrupto. Mas aonde eu quero chegar com isso? As falas do vereador Chiquinho. O vereador Juliano não está preocupado com dinheiro. O vereador Juliano, ele não está preocupado em concorrer. Muito pelo contrário, se for da vontade da sua esposa, a Andréia, ele não concorre mais. E não por medo, por questão de saúde. Agora, o principal, a dignidade, a moral, isso são valores irrecuperáveis. Quando a gente fala na justiça de dano moral, nós estamos falando de uma reparação que é impossível, porque a moral ela não é reparável. Não se pode colar um copo de vidro que quebrou. Então, o que nós estamos aqui, e eu quero deixar claro para quem acompanha pela internet, porque às vezes as pessoas falam algo sem conhecimento, mas o que a defesa do vereador Juliano está fazendo aqui é tentando restabelecer, na medida do possível, a sua moral, a sua dignidade. Então, eu agradeço muito a esta casa, doutor Alessandro, vereador Terezinha, vereador Chiquinho, o vereador Walter, que não está aqui hoje, que aceitaram a missão de reabrir um novo processo para que isso fosse a julgamento e que a verdade dos fatos pudesse prevalecer. Pois, ainda que uma decisão desfavorável possa vir, e isso é natural do direito, porque nós sempre estamos adstritos a uma decisão favorável ou desfavorável, ainda assim nós iremos persistir, lutar para provar, não só aos votos que o vereador Juliano teve, mas a toda a sociedade nova serranense, de que o Juliano ele carrega consigo princípios básicos de dignidade, de moralidade e de respeito, que é típico e foi tão típico do povo neosserranense, da população do Boa Vista, que se sentiu lesada quando, nas páginas do jornal, nas redes sociais, aqueles que deram o voto de confiança se sentiram prejudicados. Então nós vamos provar mais uma vez que o vereador Juliano é um cidadão de bem, é um cidadão correto, e ele vai ter, na medida do possível, a sua dignidade restaurada. Obrigado, senhora presidente, e a gente se vê na sessão de julgamento. Doutor Alessandro, Bruno, estejam lá, porque se no dia eu tiver de bom humor também, eu volto a falar do senhor também, doutor Alessandro. São 2 horas, é tempo demais para falar. Mas obrigado, senhora presidente. Com a palavra, doutor Alessandro. Presidenta, em relação ao suplente,
Eu vou, chegou aqui, passar para a senhora já pode ler. A convocação e a declaração. Essa aqui é a declaração. Só ler esse, depois ler. Convocação de suplente. Processo de cassação referente à portaria 048/2020. Denunciado: vereador Juliano Marques de Lacerda. Denunciante: vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Excelentíssimo senhor Admilson Silva Emiliano. Considerando que, no dia 15 de julho de 2020, foi instaurado nesta Casa Legislativa processo de cassação de mandato eletivo do vereador afastado Juliano Marques de Lacerda, cuja denúncia é de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, e que, de acordo com o decreto de lei número 201/1967, o aludido parlamentar está impedido de votar neste processo, por ser o denunciante. A Câmara Municipal de Nova Serrana convoca Vossa Senhoria para atuar na qualidade de suplente na sessão de julgamento a realizar-se no dia 27 de julho, às 15 horas, na Câmara Municipal, Nova Serrana, 24 de julho de 2020. Vereador Ricardo de Freitas Tobias, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Declaração. Declaro para os devidos fins que eu, William Gonçalves de Oliveira, servidor efetivo no cargo de motorista na Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, por designação do vereador Ricardo de Freitas Tobias, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, compareci na residência do senhor Admilson Silva Emiliano, com o propósito de convocá-lo, sendo que, no referido local, no dia 24/7/2020, às 16 horas, estava ausente. Mediante os eventos informados, retornei a documentação e a presente declaração na presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, vereador Ricardo de Freitas Tobias. Câmara Municipal de Nova Serrana, 24 de julho de 2020. William Gonçalves de Oliveira, servidor da Câmara Municipal. Não havendo outro assunto a se tratar, declaro encerrada esta reunião.